vamos falar de trabalho infantil? A primeira pergunta que eu vou fazer para você, o que é trabalho infantil? Você sabe? Cada país tem sua regra, mas normalmente trabalho infantil é aquele que é realizado por pessoa que não tem idade mínima para fazê-lo. Aqui no Brasil, entre mais ou menos 6 até 13 anos de idade. A partir de 14 anos, somente como aprendiz. De 16 aos 18, se ele tiver apenas 5 horas de trabalho, que também na condição de aprendiz. Ele não pode trabalhar entre 5 horas da manhã, 22 horas da noite, em atividades insalubres e perigosas, né? Existe no mundo mais ou menos 7 bilhões de pessoas, conforme a ONU. No ano de 2013, havia 168 milhões de crianças trabalhando no mundo, sendo que 5 milhões dessas estavam presas em trabalhos forçados, inclusive em condição de exploração sexual e servidão por dívidas. Isso são dados da Organização Internacional de Trabalho. E onde ocorre o trabalho infantil? Você já parou para pensar? Queria que você parasse para pensar um minutinho, onde você já viu uma criança, um adolescente trabalhando. Você já deve ter visto em muitas situações, em muitos lugares. Ele está por aí, com diversas formas, em ambientes privados, na rua, né? A gente pode encontrar os meninos nos faróis, em balcão de atendimento, em fábrica, em depósitos, misturados aí, muitas vezes como ambulantes, né? Vendendo doce, bala. Meninas que na maioria das vezes trabalham no trabalho doméstico, não no trabalho doméstico só de casa, mas no trabalho doméstico fora de casa, né? Em limpeza, às vezes em fábricas. Então eles estão em vários locais exploram a mão de obra infantil, né? E aqueles trabalhos mais deploráveis. Você vai pensar assim, mas isso não é trabalho. Tráfico de droga e a exploração sexual, onde nossas crianças, nossos meninos e nossas meninas estão sendo explorados, né? Nas áreas rurais, vocês sabem que eles fazem muito desse trabalho, porque é mão de obra da família, muitas vezes a família utiliza criança na produção agrícola, no recolhimento da plantação. A criança é utilizada naquela mão de obra. Isso é conhecido, já apareceu várias vezes aí as crianças trabalhando para fazer a farinha de mandioca, né? Cortando a mandioca com aquela faca bem afiada, rápido, e depois também para depois ela ser beneficiada. E muitas vezes a criança se fere ali. Crianças que trabalham em matadouro, clandestinos, muitos locais você vai encontrar crianças. E você vai ver aí no nosso link mais coisas que você pode ler sobre o trabalho infantil. Mas existem mitos. Você está falando assim, e muita coisa deve estar passando dessas coisas que eu vou dizer na sua cabeça, né? Olha só, ajudar em casa é trabalho infantil? Somente crianças e adolescentes muito pobres é que trabalham? Já que o trabalho molda o caráter e é bom para a formação das pessoas, não é melhor a criança trabalhar do que ela ficar, por exemplo, na rua, não fazendo nada, ou, por exemplo, usando droga? O trabalho, ele é um sinônimo de seriedade, coragem, então vai transformar a criança numa criança disciplinada, numa criança séria, que não vai ser desonesta nem perigosa. Você deve estar pensando coisas assim. Normalmente a gente diz assim, trabalho dignifica. É melhor que a criança trabalhe e aprenda desde cedo que é importante que ela tenha o seu próprio ganho e aprenda o valor do trabalho, do que ela não ficar fazendo nada, do que ela ficar somente brincando ou se envolvendo com drogas ou na vadiagem, coisas assim. Ajudar em casa. Ajudar em casa, toda criança pode ajudar. Ser obrigada a assumir a casa
Aí já é diferente, já se trata de um trabalho doméstico dentro da própria casa. É diferente. Há uma diferença entre ajudar nos afazeres domésticos da casa. Toda criança, menino ou menina, deve aprender a fazer, ajudar em casa, a mãe, a avó, o pai, seja quem é a pessoa que cuida da casa. É diferente de você, com 6, 9, 10, 11 anos, ter que assumir uma casa, o cuidado inteiro da casa, tanto da sua limpeza como da alimentação, e ainda por cima 2 irmãos. Isso é diferente. Isso é diferente. Vamos ver que a gente está falando de mito, e eu estou pedindo para você pensar essas frases que eu falei, que as pessoas normalmente utilizam para defender o trabalho infantil, mas eu quero mostrar para você os danos que ele traz. O dano físico, que é a exposição à lesão, à deformidade. A gente falou aqui das crianças cortando mandioca, crianças que trabalham em matadouros, crianças que trabalham com outras atividades perigosas, com manuseio de máquinas e etc. E essas coisas podem trazer lesões, amputações, crianças que trabalham com muito peso, carregando peso, crianças que trabalham em lixão. Vocês já devem ter visto isso, crianças trabalhando em lixão, recolhendo lixo para poder levar para reciclagem, levando aquela montoeira de lixo nas costas. Aquilo para uma criança que está se desenvolvendo, um menino, uma menina que está se desenvolvendo, é óbvio que vai trazer problemas para a sua condição física. Emocional, né? Porque a criança fica com dificuldade de estabelecer vínculo afetivo em razão da exploração, porque a criança que trabalha nessas condições, porque normalmente a exploração do trabalho infantil, ele não se dá num ambiente assim bonitinho, ele se dá num ambiente ilícito, num ambiente sujo, num ambiente violento. Então a criança fica exposta à violência, a criança fica exposta a danos emocionais, a correções com castigos físicos, a maus tratos físicos, principalmente quando ela é usada para exploração sexual, ela é usada para o tráfico de drogas. É importante a gente entender que a criança que está trabalhando em locais, por exemplo, uma criança trabalhando na rua para vender bala, ela fica exposta o dia inteiro. Ela fica ali no sol, na chuva, ela fica exposta o dia inteiro. Vocês sabem que por trás daquela criança que está trabalhando no farol, vendendo bala, tem um adulto que a está explorando, que pode ser os seus pais, como pode não ser os seus pais. E que se ela não cumprir a meta de que aquele adulto a está explorando, ela vai receber castigos físicos. E aí me lembra os escravos de ganho. Novamente vamos lembrar porque é importante a gente conhecer a nossa história, porque era assim, o escravo de ganho, ele tinha que sair e ganhar R$100. Se ele chegasse com R$45, ele seria punido. Então ele tinha que ganhar R$100 de qualquer maneira, nem que ele roubasse, ele tinha que fazer os R$100 se ele não tivesse feito os 100 até o final do dia, porque ele seria punido. A mesma coisa acontece com a criança, ela tem que fazer a venda das balas. E tem um adulto que vai receber aquele dinheiro, que pode ser o pai ou não a mãe dela, então essa criança vai receber uma punição. Além dela ter passado o dia inteiro num farol, um dia inteiro na rua, vendendo doce, vendendo bala, mais de 12 horas por dia exposto ao sol, sem estudar, muitas vezes sem se alimentar de forma correta. Social, o trabalho precoce leva a criança a amadurecer mais cedo, tirando ela do convívio com crianças da sua idade, quer dizer, a criança deixa de brincar, perde a ludicidade,
perde aquele momento maravilhoso, que é de ser criança, de brincar de pipa, de brincar de bola, de brincar de pique, de fazer arte, de dar trabalho, de fazer aquelas coisas que são coisas de criança e que depois, quando a gente fica mais velho, a gente lembra e ri, encontra o colega de infância para rir daqueles tempos em que você podia brincar, em que a vida era aquela ludicidade, que é uma forma, ou seja, é uma das maneiras psicológicas de desenvolvimento emocional da criança. A criança precisa brincar. Ela precisa brincar, porque brincando ela desenvolve o seu emocional, a sua maturidade emocional. Brincando, ela vai treinando para o papel social dela dentro da sociedade. Isso acontece em todas as crianças do mundo, até que as crianças indígenas, uma criança lá na comunidade quilombola, ela brinca, por exemplo, dentro daquela cultura, com os símbolos daquela cultura, para ela poder depois se inserir naquela sociedade como adulto. A criança que não brinca, a criança que é privada disso, ela com certeza vai ser um adulto com maiores problemas emocionais. Educacional, a incidência da repetência e a desistência, porque a criança ela está cansada, então ela não consegue aprender os conteúdos que estão sendo passados para ela. Ela vai repetindo, vai ficando para trás, vai crescendo, vai tendo mais idade, vai ficando para trás e acaba desistindo de estudar. Por fim, democrático, porque dificulta o acesso à informação e para exercer os seus direitos plenamente. Eu atendo muito adultos que pararam na terceira série, né, hoje é segundo ano, e pararam seus estudos na sexta série, hoje quinto ano, porque tinham que, quando mulheres assumiam a casa para que a mãe fosse trabalhar, e aí ela teve que cedo deixar de estudar, porque era incompatível ela ser a dona de casa, ela ser a mãe dos irmãos e estudar, e muitos homens também que vão trabalhar muito cedo. E hoje, né, eles formam famílias que, por exemplo, são famílias beneficiárias do Bolsa Família. Porque como eles não estudaram, a dificuldade hoje para se inserir no mercado de trabalho é muito grande. Então, eles continuam a se manter naquela situação de trabalhos de subemprego, de trabalhos mal remunerados, de trabalhos com o uso de força física, limpeza de casa. É um círculo vicioso que não termina nunca. É dever da sociedade, diz a Constituição Federal e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então é dever da sociedade, meu e seu, e do Estado, que nós tomemos conta das nossas crianças. Não somente das suas crianças, mas das nossas crianças, de todas as crianças, das crianças pobres, das crianças ricas, das crianças da favela, das crianças do asfalto, das crianças indígenas, das crianças quilombolas. Todas as crianças, é um dever da sociedade que nós busquemos o seu bem-estar. E o Estado tem o protagonismo nessas ações. Legislações importantes que a gente precisa conhecer, que são contra o trabalho infantil. A Constituição Federal, a CLT, as consolidações da Lei do Trabalho, e aí nós que somos do Partido Trabalhista sabemos a história da CLT, e somos os maiores defensores dessas leis. Então é incompatível para um militante do Partido Democrático Trabalhista entender o trabalho infantil como algo que seja normal,
por conta daquilo que ele defende em termos do trabalho. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção 138 da Organização Internacional para o Trabalho, que fala da idade mínima para admissão de emprego, a Convenção 182 da OIT, que fala das piores formas de trabalho, eu vou falar aqui, e o Decreto 6.481 de 2008, que também fala das piores formas de trabalho infantil. A gente tem trabalho infantil e ainda tem as piores formas, aí aqui estão elas. Trabalho que expõe as crianças a abusos físicos, psicológicos e sexuais. Trabalho embaixo da terra, como mineradores, trabalho em carvoaria, embaixo de água. Existe aqueles trabalhos que a criança ela mergulha para poder, depois de um certo tempo, pegar frutos do mar. Os pescadores usam uma rede, no Nordeste tem muito, tem em lugares como na Tailândia, eles fazem um tipo de cultura de frutos do mar e a criança depois mergulha, porque ela tem mais fôlego para pegar aqueles frutos, colocar num cestinho e depois trazer. Isso é bastante perigoso. Nas alturas, né, em espaços confinados, trabalho com maquinaria, equipamentos e ferramentas perigosas que envolva manusear cargas, transportar carga pesada, né? Eu falei aqui sobre o negócio de lixão, mas muitas vezes você usa menino, né, para trabalho de estiva, a criança para ajudar na carga e descarga de caminhões, em locais que é necessário, às vezes no porto, a criança vai para lá e eles colocam para trabalhar. Ambientes insalubres, né? Expor criança a substâncias, processos perigosos. O pessoal usa muito criança para fazer fogos de artifício. Muito. Criança é muito usada para isso. Muitas vezes a criança acaba perdendo mão, acaba ficando sem algum membro ou até morrendo. Que sejam expostos a nível de temperatura ou ruído muito alto, né, pode ocasionar danos à saúde, trabalhos com condições particularmente difíceis, como por longas jornadas durante a noite, onde a criança é confinada no local de trabalho. Então, esses são os trabalhos perigosos. Às vezes a gente pensa assim, que são os piores trabalhos que a criança pode fazer, né? Aqui, novamente, a gente tem um gráfico que mostra aquilo que eu já falei, a idade que a criança é proibida de trabalhar até 14 anos, depois só como aprendiz, e de 16 a 18 o trabalho é permitido, salvo atividades consideradas piores formas de trabalho infantil, e somente por determinado tipo de horário, ou seja, a criança tem que trabalhar até 5 horas, porque ela não pode prejudicar, o trabalho não pode prejudicar o estudo da criança, de jeito nenhum, né? Olha aí, mais um gráfico mostrando, né, 215 milhões de crianças de 5 a 17 anos são obrigadas a trabalhar, então elas não fazem opção de trabalhar, elas são obrigadas a trabalhar por muitos motivos, que pode ser dívida dos pais, que pode ser a necessidade ou a exploração de um adulto, sendo que 115 milhões delas são jovens de 15 a 17 anos, exercem trabalho perigoso, né? Aí, novamente, aqui vai falando de piores formas de trabalho infantil, tá? Isso aqui é da Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Aí ele chama atenção aqui para escravidão, venda e tráfico de crianças, servidão, trabalho forçado e obrigatório, criança sendo utilizada em conflitos armados,
prostituição, produção de pornografia, atuações pornográficas, realização de atividades ilícitas, produção e tráfico de entorpecentes, né? O menino hoje não é só o olheiro ou o aviãozinho, ele também fica lá ajudando a fazer os saquinhos de cocaína, de crack, de maconha, ele também trabalha nessa produção. E trabalho que, por sua natureza, sejam prejudicial à segurança, a moral e a saúde da criança. A criança trabalhar num bar, às vezes o pai tem um bar, né, e a criança vem às vezes da escola e o pai pede para ajudar para trabalhar no bar, né? E aí fica a criança exposta, uma criança de 10, 9, 11, 12 anos, exposta a servir bebida alcoólica naquele bar, ou a servir as mesas, às vezes não só o menino, mas a menina também. Esse é um tipo de trabalho que é danoso moralmente para as crianças. Mas, Cândia, você está falando isso? O que isso tem a ver com a questão do movimento negro? Aí você vai perceber nesse gráfico que eu vou mostrar. No Brasil, vivem 31 milhões de crianças negras, 150 mil crianças indígenas. 54, ou seja, por cento das crianças no Brasil, quase a metade da população nacional de criança, é negra ou indígena. Aí a gente passa para outro gráfico e você vai ver que 26 milhões de crianças brasileiras vivem em famílias pobres e dessas 17 milhões são negras. Então, 65% das crianças pobres são negras. Então, as crianças pobres do nosso país são negras. Dessas crianças, das 530 mil crianças de 7 a 14 anos fora da escola, 350 mil são negras e apenas 190 são brancas. Então, 62% das nossas crianças na faixa de 7 a 14 anos estão fora da escola. 70% delas não são alfabetizadas, ou seja, 1,3 milhões de crianças negras não são alfabetizadas. E aí o que acontece? 64% das nossas crianças estão trabalhando. Você está vendo aí no gráfico. Das 1 milhão e 93 milhões de crianças de 10 a 15 anos ocupadas, 1 milhão,24 são negras contra 685 mil brancas. 64% das nossas crianças, dos nossos meninos, das nossas meninas estão no trabalho infantil, fora da escola, fazendo trabalho perigoso que é danoso à sua vida psíquica, física, emocional, social e educacional e democrática. 93% das crianças e adolescentes envolvidas em trabalho doméstico no Brasil são meninas. Então, a menina que vai trabalhar como doméstica são meninas. Do perfil delas, desse aqui que a gente viu, dos 93% que são meninas, 67% são meninas negras. Então, 67% das meninas que estão trabalhando como doméstica na casa de outras pessoas são meninas negras, além de também estarem sendo exploradas sexualmente. Aqui a gente vê a porcentagem das crianças ocupadas na faixa de 5 a 13 anos. Você vai ver aí, ó, que teve uma queda. Isso aí a gente sabe que são os programas sociais que nós temos hoje no Brasil, que são importantes, precisam ser melhorados, ampliados, fortalecidos, mas importantes. Porque uma das condicionalidades para que a família continue recebendo a sua transferência de renda é que a criança esteja estudando. Mas isso não quer dizer que, mesmo a criança estudando, que não haja trabalho infantil. É uma coisa que os profissionais que lidam com isso acabam descobrindo. Às vezes a família recebe o Bolsa Família, a criança tem aquele horário da escola e como ela não estuda em horário integral, a gente tem uma escola somente de meio período, ela acaba caindo no trabalho infantil à tarde ou à noite. Mas de qualquer maneira você vê aí o total do Brasil e depois discriminado
pelas regiões do país, a queda acentuada do trabalho infantil. Como reconhecer? Olha à sua volta, você vai começar a observar situações que envolva, reconheça essas situações, questione em que contexto elas estão acontecendo. Aquilo é bom para a criança está fazendo aquilo com gosto, ela faz porque quer. Eu ouvi uma mãe uma vez que disse para mim assim, eu tenho um filho de 16 anos, ele estuda, tudo bonitinho, mas ele foi trabalhar não sei aonde porque ele quer ganhar o dinheiro dele. Aí eu disse para ela, mas ele está estudando? Tá, mas ele pode ser aprendiz legal, ele está na idade para isso. Ele não precisa trabalhar, porque no caso, a pessoa que deu o emprego para ele não assinou carteira. Ele com 16 anos. Ele vai lá, não, mas ele não faz nada forçado. Ele até que empregam muito essas casas de material de construção. Por isso que a gente está falando aqui de coisas de pesada e tudo mais. Eles empregam muito. Não, ele só atende no balcão e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, aquele menino, por exemplo, ele não está aprendendo muita coisa ali naquele ambiente. Se ele está no programa Aprendiz Legal, ele tem todo um aprendizado sobre trabalho. Olha a diferença da questão, além de ter a carteira dele assinada. Ou seja, ele vai começar a trabalhar com 16 anos, a idade de hoje mínima e o pessoal quer aumentar cada vez mais é 65. Você imagina quando ele chegar mais ou menos aos 60 anos, a qualidade de vida que ele vai ter como idoso. Porque ele começou a trabalhar aos 16 com um tipo de trabalho que, óbvio, que ele não está somente atendendo no balcão, ele está fazendo esforço físico. Como é que ele vai chegar quando ele chegar aos 60 anos? Por isso que quando você faz um trabalho com idoso, os idosos negros e pobres são aqueles que sofrem com mais problemas de saúde do que os brancos. Por quê? A qualidade de vida deles, desde criança, é ruim, até por conta do trabalho precoce. Descubra as ações cotidianas que você pode fazer para erradicar o trabalho infantil. Uma delas é denunciar pelo Disque 100. Denuncie. Lugar de criança é na escola. Lugar de criança não é trabalhando. Compartilhe atitudes, pensamentos e informações para expandir a campanha colaborativa. Tá aí uma coisa que pode se espalhar por todos os movimentos. Movimento negro, movimento da juventude, o MAP, as mulheres, todos os movimentos do nosso partido unidos contra o trabalho infantil. A gente poder esclarecer, a gente poder acabar com esses mitos, a gente poder esclarecer as pessoas e também estimular que elas denunciem situações de trabalho infantil, principalmente aquelas que são as piores formas de trabalho infantil. 12 de junho, Dia contra o Trabalho Infantil. Vou lançar um desafio. Se nossas gravações chegarem antes de junho, para que você esteja vendo, eu gostaria que você propusesse ao seu movimento, ao grupo onde você trabalha, à sua comunidade, manifestações contra o trabalho infantil. Põe a cabeça para pensar. Junte meninos e meninas, converse com as mulheres da sua comunidade, do seu movimento, junte o pessoal da sua paróquia, do barracão lá do terreiro, o pessoal da igreja, para que vocês possam estar fazendo uma campanha contra o trabalho infantil na data de 12 de junho, que é o dia que a gente luta contra o trabalho infantil, lembrando sempre das piores formas de trabalho, lembrando sempre que nossas crianças negras, nossas meninas e nossos meninos são os maiores atingidos pelo trabalho infantil. E aí eu termino esse módulo com uma única frase que está no material do 5º Congresso Nacional do PDT, que é simplesmente a abolição efetiva do trabalho infantil. E você está vendo aí a foto do Leonel Brizola, do Darcy Ribeiro e do CIEP, que era uma concepção de educação integral, de qualidade, em que a criança era desenvolvida em
toda a sua plenitude, era desenvolvida de forma holística, era desenvolvida para ser um cidadão. E eu quero terminar com a frase do Darcy Ribeiro. Só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. Eu não vou me resignar nunca. Que a gente não se resigne, que a gente se indigne por todas essas coisas que nós vimos, pela nossa história, pelos nossos jovens, pelas nossas mulheres, pela herança que nós temos dos quilombos, que nós possamos nos indignar, que nós possamos, na nossa indignação, fazer ações de transformação real da sociedade. É para isso que nós estamos nesse partido, é para isso que você está estudando, se aprofundando, para que a sua ação, a sua militância, ela tenha mais conteúdo, mais força para transformações que o país precisa. O Brasil precisa mudar. A democracia, como nós acreditamos no partido, ela só vai existir quando não houver mais divisão de classe e nem racismo. Então a democracia só pode chegar verdadeiramente quando a gente não tiver mais crianças trabalhando, quando a gente não tiver mais jovens morrendo, quando a gente puder democraticamente estudar a nossa história nesse país, quando a gente puder valorizar a história dos nossos quilombos e as nossas resistências, quando a gente também não tiver as nossas mulheres negras sendo aquelas que morrem mais vítimas de femicídio. Vamos mudar, como a gente disse para a juventude, vamos mudar a regra, vamos mudar a real. Darcy Ribeiro e Brizola já deixaram sua contribuição. Resta a nós, como herdeiros de seus pensamentos, dos seus ideais, continuarmos nessa luta. Eu agradeço que você esteve comigo neste módulo e que talvez nós possamos nos ver novamente. Eu agradeço, muito obrigado, porque você esteve aí e a gente pôde aprender mais um pouco. Obrigada.